Mateus capítulo 8. Descendo do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser purificado. Logo ele ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou até ele um centurião rogando-lhe: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe respondeu: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Jesus maravilhou-se ouvindo isto e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e te seja feito conforme creste. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele acamada com febre. Ele a tocou na mão e a febre a deixou. E ela, levantando, passou a servir-lhe. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a palavra, expulsou dele os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. Aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, te seguirei. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outros dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultarem os mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois vamos perecer. Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo chegado à outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro os 2 endemoniados. Vinham dos sepulcros, tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste para atormentar-te-nos antes do tempo? Andava pastando diante deles uma grande manada de porcos. Os demônios rogaram-lhe: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo... Mateus capítulo 8. Descendo do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser purificado. Logo ele ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou até